a gente tem os institutos de amparo. É muito importante você dominar isso. O primeiro instituto de amparo, quando você tem incapacidade por minoridade, é o poder familiar ou a tutela. Muito bem. Agora, você também tem, quando você fala ainda de menor de idade, né, um instituto de amparo que é a guarda do ECA. Não é a guarda do Código Civil. A guarda do Código Civil é a guarda dos pais. É a guarda do ECA, que está nos artigos 33 a 35. E aí o seguinte, a guarda do ECA é aquela guarda que serve para regularizar a convivência de fato com a criança e o adolescente. E, portanto, a ideia é que ela seja uma preparação para uma tutela ou até para uma adoção. Essa é a ideia. Aquela situação terrível de um acidente de carro, em que o pai e a mãe morrem e a criança, que tem 3 anos de idade, ficou sem os 2 pais. A avó pega a criança para cuidar e a criança vai ficar na casa da avó. A avó tem que regularizar juridicamente esse vínculo. Entra com a guarda, falando, senhor juiz, morreu o pai e a mãe, eu estou cuidando dele, me dê a guarda. Aí regulariza. Só que a ideia é preparar para dar a tutela ou para colocar para adoção, quando for o caso. Isso é o que está no texto da lei. Porém, na praxe forense, a guarda, ela acaba sendo usada para situações temporárias, como, por exemplo, o filho vai estudar na cidade, na capital, na cidade grande, vou colocar assim a expressão, aí às vezes vai dar a guarda lá para a tia na capital ficar. Às vezes é usado para isso e às vezes é usado de forma informal, vamos dizer, é usado de forma perpétua ou definitiva. Porque muitas vezes o guardião não pede a tutela, só pede a guarda, o juiz dá a guarda e o juiz vai e fixa a guarda para a avó e segue assim até a maioridade. Isso acontece muito na prática. E um problema que nós temos é quando essa guarda é pedida apenas para fins previdenciários. Isso é um problema. Quando ela é pedida apenas para fins previdenciários. Isso aí é um problema. Por quê? Porque a rigor, quando ela é pedida apenas para fins previdenciários, isso é ilegal. Eu te digo isso porque o ECA diz que a guarda forma vínculo para fins previdenciários. Então a criança passa a ser, para todos os efeitos jurídicos, beneficiário de pensão por morte ou benefícios previdenciários. E aí você sabe que isso acontece muito quando tem a avó que é servidora pública e a filha é uma fanfarrona, adolescente de 17 anos, que fuma maconha às vezes, doidona. Fumar maconha não é problema, né? Mas
não necessariamente, né? Eu não fumo, mas eu falo assim, estou colocando pintando a filha farrista, não estuda, aí ficou grávida ainda, nem sabe quem é o pai e também não tem problema de ter relacionamento. Estou colocando uma situação de gente que não segue, foge das regras de cautela. E aí a avó, que tem um netinho, fala, eu tenho uma filha irresponsável, que não trabalha, não faz nada, e agora eu tenho um netinho para cuidar. E eu, avó, já estou nos 47 minutos do segundo tempo. Qual é a preocupação da avó? Se eu morrer, meu netinho vai passar fome. E eu, avó, já sou viúva, eu sou servidora pública, o que eu vou fazer? Vou tentar pegar a guarda do netinho. Por quê? Se eu consigo a guarda do netinho, o netinho vai ser meu dependente no serviço público. Ele vai ter direito a pensão por morte, se eu morrer, tem direito ao plano de saúde e faz isso. Isso é muito comum. Muito comum. A rigor, se a guarda é apenas para fins previdenciários, o juiz tem que indeferir. Agora, muitos juízes passam pano quente, vê aquela situação, a mãe é bem irresponsável mesmo, a avó de fato é que cuida mesmo, a mãe é vida louca, aí o juiz vai e defere. Mas é um problema, tá? Isso é um dos problemas clássicos que existem. Muito bem. Agora, quando nós temos, segunda hipótese, 2, incapacidade fora de menoridade, ou seja, o caso da pessoa que perdeu a lucidez, o caso da pessoa que sofreu um acidente, perdeu a lucidez. No caso da minha mãe, o acidente de carro chacoalhou o cérebro dela e ela ficou com hemorragia cerebral e aí perdeu algumas funções, aí não consegue falar tanto e tal. Para essas situações em que não consegue exprimir e que às vezes é temporária, mas não importa, naquele momento a pessoa é incapaz, você vai ter que usar como instituto de amparo 2.1 a curatela. É o único meio que você tem na mesa. E aí vem um detalhe. Porque quando você fala da curatela, você vai perceber que o Código Civil vai tratar da curatela nos artigos 1767 e seguintes, só que você precisa conjugar tudo isso, necessariamente, com o procedimento do artigo 747 e seguintes do CPC, que tem o procedimento de interdição. É esse procedimento que você tem que levar em conta. E que é um procedimento que, sinceramente, conselho de amigo, você só deve se valer desse procedimento em última instância. Mas você percebe que você tem que evitar, porque a tese que eu coloquei para vocês de curatela, de prestação de contas por resultado, isso vai demorar até chegar no STJ. Geralmente as pessoas cedem. O trabalho de chegar no STJ é um trabalho tão grande que as pessoas vão e cedem. Bem, e aí a curatela, você tem que perceber que existe uma ordem preferencial na lei para curadores. Em primeiro lugar, é o viúvo não, né? O cara está vivo ainda, pelo amor de Deus. É o consorte, o companheiro ou o cônjuge. Não teve cônjuge, aí são os pais. Não tem pais, aí são os descendentes. Não tem nenhum desses, aí o juiz nomeia outro como curador. Eventualmente algum estabelecimento. E a gestão patrimonial é similar ao da tutela. Ou seja, o curador é tratado como bandido.
tem que prestar contas periodicamente, é aquela maledicência, tá roubando dinheiro de fulano e blá, 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 blá. É aquele nhenhenhen todo. Agora, isso na parte da prestação de contas, que tem que ser periódica, a mesma regra. E também, para, eventualmente, você praticar atos além da mera administração, como vender bens, etc., você precisa de autorização judicial. Isso é interessante, porque às vezes você vai comprar um apartamento de uma pessoa que está interditada, você tem que pedir autorização judicial. Aí dá dor de cabeça, porque a autorização judicial, o juiz às vezes exige um valor específico. É porque assim, a gente tem que confiar no juiz, evidente, o legislador tem que confiar. Mas assim, juiz é ser humano. Então tem alguns juízes que são mais razoáveis, eles colocam faixa de preço. Tem outros que falam, não, só quando o negócio estiver perfeito o valor você me dá. Aí burocratiza, porque quando você peticiona, tem varas que demoram 6 meses para responder. Já vi casos assim, você peticiona, demora 6 meses. Aí você já perdeu o negócio da venda. Então, é complicado, assim, eu estou colocando como um cenário trágico, porque eu estou colocando muitas hipóteses que acontecem, mas há outras varas que são muito rápidas, tem juízes que são rapidinhos, você coloca o juiz já na hora, até no mesmo dia, ele não, já está aqui, ó, pronto, liberado e tal. Por isso que eu entendo que tem que tirar isso do judiciário. Tem que tirar. Desjudicializar, para colocar no Ministério Público apenas. Porque quem é o fiscal da lei? Quem é o curador dos incapazes? Quem que fiscaliza o interesse dos incapazes? Não é o juiz. O juiz não é custos legis. O juiz não é destinado a fiscalizar o interesse do incapaz, não. A vocação do juiz é julgar. O fiscal da ordem jurídica é o Ministério Público. Então, eu entendo que esses casos de alienação deveria ser colocado o seguinte, você pede autorização para o Ministério Público. O Ministério Público consentiu, já faz logo a escritura. Já faz logo o negócio. O Ministério Público homologou, beleza. Só que aí também tem uma questão política. Às vezes o Ministério Público, de política administrativa eu falo, o Ministério Público às vezes não quer assumir isso porque a tramitação processual vai acabar sobrecarregando a repartição do Ministério Público. Porque hoje como é que funciona? É o judiciário que autua o pedido e você vai, e o judiciário dá vista para o Ministério Público, que recebe os autos pessoalmente, dá o parecer e devolve. O que eu estou dizendo é, não, o Ministério Público diretamente deveria fazer isso. Quando for venda de imóvel, às vezes o próprio cartório, pode usar o cartório, às vezes, como intermediário, porque os cartórios já estão usando o Ministério Público. Você sabe que é possível fazer inventário no cartório com incapaz. Sabia, né? Tem algumas restrições, mas você pode fazer inventário. Morreu, tem um filho incapaz. Você pode fazer no cartório, mas o Ministério Público tem que concordar com a minuta da escritura. Os próprios cartórios de notas já mandam para o Ministério Público, eles já têm sistemas que eles vão fazendo, então é só pegar carona nisso. Bem, só que tem um detalhe, amigos, você tem restrições. Uma restrição, por exemplo, que tem, olha só que problemático, doação é proibida, mesmo com autorização judicial. Doação é proibida. Ainda que haja, a lei diz isso. A lei diz isso. Ainda que haja autorização judicial. Eu estou esmiuçando esse assunto, porque, amigos, pouca gente domina esses assuntos. As pessoas sabem, desconsideração pessoal jurídica, sabe, mas isso aqui as pessoas geralmente não sabem, as pessoas comem mosca com isso. Mas, ainda que tenha autorização judicial, artigo 1749. Querido, olhando assim,
olhando assim, parece bom, parece justo. Mas não é bem isso. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que mensalmente transfere R$1.000 para uma família carente. Uma família que ele sustenta. Foi uma família que o ajudou na infância, ele veio de família pobre. Imagine que esse camarada ficou rico e ele mensalmente transfere para o pai dele R$5.000. Papai tem que viver bem. Ou seja, é alguém que faz doações periodicamente. E aí acontece um sinistro, uma doença, Alzheimer, e ele perde a lucidez. E aí é interditado. Aí você vai fechar a torneira para as doações que ele fazia. Ele tem patrimônio, ele ganha R$50.000 por mês. Mas aí o Ministério... Sabe o que acontece nesses casos? Prática forense. O cara ganha 50 mil por mês. Ministério Público. Não precisa de tudo isso. Retém R$30.000 para ficar na poupança. Sim, senhor Ministério, para quê? Ele já tem uma aplicação de R$1 milhão. Porque não precisa gastar. Senão vai ficar o dinheiro aí para você torrar com coisa que não precisa. Como se o cara só tivesse que viver com arroz e feijão. Como se um cara que ganha lá 50, 60 mil reais por mês, ele não compra o arroz baratinho, não. Ele compra o arroz mais caro, ele vai no restaurante caro lá de R$150 o prato, gosta de ir, vai direto, ele vai viajar, compra passagem na executiva. Aí, quando o cara é interditado, a torneira, é fechado. Porque vem o juiz, o Ministério Público, fecha aí, vai receber só 20 mil. Aí o cara começa a viver como pobre. E às vezes, vai ficar só na casa lá, comendo arroz e feijão básico, o padrão de vida alto que ele tinha vai reduzir e o dinheiro vai sendo amontoado. Para quê? Para ficar para herdeiros. Está errado. Eu entendo que você tem que manter mais ou menos o padrão de vida que a pessoa tinha. Nesses casos em que tem um anterior. E uma tese que eu tenho e uma tese nossa, tem um artigo nosso sobre isso, que é um artigo conhecido como princípio da vontade presumível. Se você colocar no Google, você vai achar. Eu defendo o seguinte, que você pode flexibilizar essa regra de doação de bens com base na vontade presumível do curatelado. E como parâmetro, um dos parâmetros que você pode utilizar é o comportamento antes da interdição. O cara, antes de ser interditado, ele doava R$1.000 por mês para uma família. Aí ele perdeu a lucidez. Você vai fechar a torneira? Não tem lógica. Não tem lógica. Então, você tem que tomar cuidado. Do ponto de vista da advocacia, os advogados, às vezes, você sabe, você tem que ter o tino. Tem advogado que já é aquele que entra com os 2 pés na porta do juiz, já briga. Aí você ganha antipatia, né, no final das contas. E aí, às vezes, no primeiro grau, quando é prestação de contas, o pessoal às vezes vai para poder ganhar, até cede. Mas você tem que saber quando vai brigar, assim. Você tem que saber quando vai brigar. Então, quando você for advogar em casos como esses, você tem que ver. Quando você verificar que é um caso que realmente é muito penoso, você vai e tenta pedir, juiz indeferiu, você recorre. E olha, eu conversei com vários amigos que são desembargadores, ministros. A maior parte que eu senti, aliás, na comunidade jurídica, conversei com civilistas, amigos, foi unânime, eu não vi ninguém discordar propriamente dessa tese, até falando, realmente precisa. Todo mundo. Eu acho que é o tipo de tese que, se você levar em tribunal, vai prosperar. Pelo menos a tese da prestação de contas. Essa da doação não é uma coisa muito recorrente, então, mas daria para você defender também
e aí você tem munição aí, como na tese que eu mencionei. Você não vai encontrar muita coisa escrita, né? Eu citei isso porque é uma tese que eu tinha defendido já há algum tempo. Aliás, esse tema de pessoas incapazes sempre eu achei interessante. E aí você tem um problemaço aqui. E se você deseja um manual de direito civil extremamente aprofundado, com jurisprudência atualizada dos vários tribunais, recomendamos esse manual que escrevemos junto com o professor João Costa Neto. O manual é feito com muito detalhamento, há esquemas também para poder facilitar a compreensão e foi publicado pela editora GEM.